DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN 93.5 FM. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Eu sou Luísa Neves e você nos faz companhia na próxima hora. Nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também em outras cidades da região. Lembrando que o DNA tem a parceria do Tazlo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. Lembrando que se você quiser interagir com a gente, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp 55 99136 2472. E para falar um pouquinho mais a respeito da nossa entrevistada de hoje, a gente volta no tempo para o ano de 1971. No Brasil, o jogador Pelé se despede da seleção brasileira. O jornal Hoje estreia na Rede Globo. E em Santa Maria, em 1971, ocorreu a inauguração da base aérea pelo presidente da República, Emílio Médici. Também em 1971, temos alguns nascimentos famosos. Letícia Sabatella, atriz, e Murilo Benício e Fábio Assunção, atores também muito conhecidos, nasceram em 1971. E no dia 11 de maio de 1971, nasceu a nossa convidada de hoje, Cristina Strauchin dos Santos. Aê, bem-vinda, Cristina. Olá, boa tarde, obrigado por este convite. Boa tarde aos ouvintes da CDN. Nascida em 3 de maio, Cristina formou-se em Arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria, nossa UFSM, em 1992. Casada com Clayton e mãe de Camille, ela é apaixonada pela família. Atuou como arquivista durante 16 anos na Unijuí e no Museu Antropológico, acho que é isso, Cristina, de Ijuí, direcionando assim a carreira profissional para o arquivo histórico e memórias institucionais. Mas é na UFSM que atualmente ela coordena e atua na conservação da memória da instituição. Zelosa, inquieta e entusiasta, coordena vários projetos de preservação e difusão arquivística com acervos fotográficos, sonoros, audiovisuais e artísticos. E no dia 9 de dezembro agora, ela publicou um livro que se chama O Catálogo Murais da UFSM. Que inclusive os nossos ouvintes da rádio ainda não têm imagem, não podem ver, Cassiano, mas já temos um aqui. Ah, que joia! Que depois a gente vai explicar como os nossos ouvintes podem adquiri-lo. Mas quem estiver nos assistindo no YouTube ou na TV Diário, no sábado, 23 horas, vai conseguir ver, mostra lá para a câmera, este livro, então, que se chama O Catálogo Murais da UFSM. Cristina, primeiro de tudo, me ensina a falar teu nome, que depois em seguida eu vou ter que falar de novo teu sobrenome, aí eu preciso lembrar. Cristina Strauchin dos Santos. Cristina Strauchin dos Santos. Não tem o E. Arquivista. Strauchin. É muito difícil. Conta pra gente, Cristina, onde é que tu nasceu, que cidade tu nasceu e o que tu lembra da tua infância, bem, da primeira infância, tuas memórias mais remotas. Tu que trabalha com memória. Eu nasci em 3 de maio, no interior de 3 de maio, na verdade numa localidade que se chama Vila Manchinha, hospital na cidade de 3 de maio, mas essa localidade ela é famosa lá na região pelos bailes. Muitas pessoas lá da região, que às vezes quando falavam, né, e já gerou muita risada também, né, nasceu em Vila Manchinha, né, no interior de 3 de maio. E as lembranças que eu tenho mais remotas, eu acho, da minha infância, naquela época, quando eu era menor, a minha mãe estava terminando de fazer o estudo dela na cidade de Santa Rosa, e eu ficava com os meus avós no interior.
Então, porque tem os meus avós que moram no interior de 3 de Maio e os outros que moravam, no caso, no interior da cidade de Criciúmal. Então, eu ficava uns períodos lá e aí eu tenho muitas boas lembranças desses períodos. Como é que era configurada a tua família? Vocês moravam numa casa, num apartamento, pra fora, na cidade? Eram quantas pessoas? Tinha irmãos, tinha pai, vó, tio, papagaio, cachorro? Essa parte do papagaio e cachorro eu não lembro. Mas, não, eu sou a filha mais velha, depois de mim só uma irmã. E nós morávamos no interior, sim, porque os meus pais, na época anterior e um período logo depois do meu nascimento, eles eram professores, tá? Os dois eram professores. Isso foi o que me fez ter um grande apreço por essa área, porque tinha sempre 2 professores me corrigindo, né? E é o que eu tô passando também, mesmo sem querer, para minha filha também. E depois, mais tarde, então, que o meu pai passou a ser economiário, a trabalhar na Caixa Econômica Federal, e a minha mãe continuou todo o tempo professora. Então, éramos só nós 3, né, o núcleo familiar, e esse lugar, então, o meu pai, inclusive, dava aula numa escola rural, nessa escola de difícil acesso. Joia. Lu, e de que tu gostava de brincar, Cristina? De que tu brincava, assim? Além de ser professora, garanto. Provavelmente sim. Gostava de brincar de casinha. A gente fazia aquelas casinhas embaixo das árvores, né? Com os fogõezinhos lá, que brincava com o barro, alguma coisa assim. E de boneca, né? Sempre. E tu sempre foi essa pessoa zelosa com aquilo que tu sempre foi cuidadosa com aquilo que tu gosta de fazer, Cristina, desde criança. Sim, eu sempre cuidei muito. E mais tarde, quando eu ingressei na arquivologia, um dia conversando com algumas pessoas, eu tive algumas lembranças desse período. Por exemplo, o meu pai, ele fazia coleção de uma revista que eu acho que nem existe mais agora, que se chamava Seleções Rear Digest. Eu lembro dessa revista. Lembra? Eu acho que não existe mesmo. Eu acho que não existe mais. Ela era pequena, né? O tamanho dela era pequenininho. E aí, como depois que o meu pai entrou na Caixa, a gente se mudava de 4 em 4 anos, então sempre iam aquelas revistas e o meu trabalho era ordenar elas. Eu adorava fazer isso, né? Até que aquela coleção foi ficando grande, e aí um dia minha mãe disse, deu ordem que era para dar jeito nas tal das revistas, né? E também, depois eu me lembro de que quando meu pai fazia cursos, naquela época, assim, fazer cursos em São Paulo, era o máximo, né? Que me lembro que até o meu pai conheceu até a pizza em São Paulo, na primeira vez que eles foram para lá. Ele trouxe livrinhos para mim, livros de história. Eu sempre gostei muito de livrinhos de história, né? Meu pai e minha mãe liam para mim, quando eu era pequena. E a primeira coisa que eu fiz foi verificar que aquilo ali era uma série, era uma coleção. E na próxima viagem do meu pai, ele foi com um bilhetinho para trazer os números que estavam faltando para fechar a coleção. Já era dom, era um dom. Já dava um sinal ali, né? Que eu acho que ia sim. virar arquivista. E a mudança para Santa Maria, quando que ela ocorreu? Eu vim para Santa Maria quando eu fiz o vestibular, porque nesse período nós já havíamos nos mudado várias vezes, estávamos em Ijuí. E o sonho do meu pai era que eu fizesse administração de empresas, né? Acho que o pai sempre tem um sonho para o filho, não adianta, né? E eu fiz o vestibular na Unijuí, como a gente estava na Unijuí, então a ideia, sim, seria perfeito, né? E ficar em casa. E, na verdade, o curso de arquivologia foi uma escolha meio estranha, porque lá no ensino médio, quando todos os colegas já sabiam, todo mundo já sabia há muito tempo o que queria ser. Eu fiquei numa grande dúvida, não tinha aquela, é isso, né? Uhum. E lendo o Guia do Estudante, eu achei muito interessante que falava lá sobre Secretariado Executivo Bilíngue, que era um curso que, assim, me pareceu muito interessante, porque tem a questão das línguas. Mas aí eu acabei vindo para cá na arquivologia, na época, assim, que tinha que vir fazer aqui a inscrição para o vestibular e tudo, mas eu acho que meu pai tinha certeza que eu não ia passar no vestibular, né? Naquela época era 6 por 1 que estava,
E eu passei bem, e aí foi nesse período que eu me mudei para cá e fiquei aqui durante a faculdade. E era um curso novo, né, Cristina? Até a gente que tu, claro, da área da pesquisa e eu no jornalismo, cuidando dessa parte da memória, a gente sabe a grandeza, a extensão, né, desta área, mas era um curso novo até então ou já tinha mais Não, tempo? na verdade não é um curso tão novo. A Arquivologia de Santa Maria é a primeira do Brasil, né? Mas é um curso novo que tem poucos cursos no país. Então, Sim. as pessoas na verdade não conhecem muito o profissional ou não conseguem ver direito o confundem, objetivo. né? Isso. A maior confusão é quando a gente diz, eu sou formada em arquivologia, trabalhar na biblioteca. Né? Pois é, conta pra gente exatamente como é que é a questão da arquivologia. A pessoa para fazer e para se interessar e para ser um bom profissional tem que ter que perfil ou não tem isso? O que o arquivologista faz no seu dia a dia? Depende da área, do segmento? Dá uma explicada assim, tipo, en passant, para as pessoas se ligarem no que é. Bom, na real, são as três irmãs da ciência da informação, a museologia, a biblioteconomia e a arquivologia, né? Cada uma delas tem o seu campo delimitado, né? E na arquivologia, na verdade, tem várias áreas, porque se pensar assim, pensa numa sorveteria da esquina, todo mundo tem arquivo. Né? Para que aquela sorveteria se solidifique, exista, é necessário que sejam gerados, produzidos muitos papéis, né? E mesmo que esses documentos sejam nato digitais, que hoje a gente já está trabalhando assim, eles não deixam de ser documentos. Então, na verdade, existe arquivo em todos os lugares e são muitas as possibilidades. No hospital tem arquivo, nas cúrias, nas igrejas tem arquivo, então tem arquivo de várias nuances, além do lado social, como por exemplo agora, nós tivemos as bodas de ouro do planetário, né, da UFSM. Aí nesse momento comemorativo você vai fazer todo um resgate da questão histórica e memória para trabalhar. Então tem essas nuances de diferença, e a principal diferença entre a biblioteconomia e a arquivologia é que na biblioteca você vai trabalhar com um livro, quando é lançado, ele tem várias edições e o documento ele é único. Então já começa pelo acesso, né? O acesso direto ao livro na biblioteca é normal, né? O documento não. Então tem algumas nuances de diferença, assim, para esse trabalho. Que joia. Inclusive eu já tô aqui dando um oi pra Dona Ruth para não esquecer depois do meu projeto, que eu já fico viajando, assim, sabe, em várias coisas. Qual que é a parte que tu mais te interessou e que tu quis seguir, por qual motivo? Dentro da arquivologia? Dentro da arquivologia. A fotografia, com certeza. Por quê? O meu mestrado em patrimônio cultural foi sobre negativo fotográfico, mais especificamente sobre coleções de vidro. Por quê? Porque lá no Museu Antropológico, onde eu trabalhei, tem a maior coleção do Brasil de negativos de vidro. São mais de 12 mil chapas em vidro. E, na verdade, a cidade de Juí tem 50 anos a menos do que Santa Maria. No entanto, eu ainda não localizei. Eu digo isso porque eu tenho uma grande esperança de que um dia vão demolir alguma casa, alguma mansão, um sótão, alguma coisa e apareça essas chapas de vidro aqui em Santa Maria. Então, pensando assim, que não existia um negativo flexível antes, né? Então, com certeza, as primeiras imagens da cidade de Santa Maria foram produzidas sobre chapas de vidro. Nós temos, sim, as imagens, mas não esses negativos de vidro. Então, como eu tive esse contato lá em Ijuí com a fotografia, eu realmente me apaixonei por esse trabalho. E também com a questão memória e história como um todo. Como o trabalho lá era contíguo a um museu, nós produzíamos exposições temporárias, a gente subsidiava muito e interagia também fazendo isso, porque aí o documento tridimensional, que é o objeto museológico, também fazia parte das nossas exposições. E há também o profissional, inclusive, eu acho que eu errei no início na tua apresentação. O profissional de arquivologia, ele é o... Arquivista. Arquivista, então estava certo. Então eu acertei, porque teve uma das vezes, quando eu fui fazer pesquisa, eu acho que foi o Marcos que me explicou. Arquivologista é uma coisa e arquivista é outra coisa. Então é arquivista. O profissional é o arquivista. Que joia. Eu quero saber também de ti a respeito de Santa Maria, se tu já conhecia a cidade antes de vir prestar o vestibular, antes de vir morar.
ou se foi assim um encontro já pós vestibular, que daí tu conheceu, ou se já tinha alguma relação antes com a cidade. Mas tu me responde logo depois do nosso intervalo, a gente já volta com mais DNA. A hamburgueria Na Brasa 672 Burger, com a proposta de hambúrguer artesanal feito na grelha com aquele gostinho de churrasco que adoramos, viciante sem frescura, com aquele sabor incomparável. Venha conhecer Na Brasa Hamburgueria 672 Burger, em São Gabriel, General Malé, Rosário, General Canabarro e Santa Maria, Serafim Valandro. Santiago completa 138 anos no dia 4 de janeiro. Terra dos poetas, cidade educadora, Santiago é uma cidade organizada, um polo regional de saúde e de educação e que potencializa a grande vocação que Santiago desperta, a do empreendedorismo. A prefeitura estimula a criação de negócios e o município se torna mais promissor no comércio, na prestação de serviços, na agropecuária, no turismo, na cultura. Santiago cresce em seus 138 anos e essa história está só começando. A Acolher em Casa Home Care é uma empresa de prestação de serviços na área da saúde. É especializada em assistência domiciliar qualificada, com equipe multidisciplinar, logística e fornecimento de equipamentos hospitalares para locação e venda, entregues na sua casa. Para saber mais, acesse o site acolheremcasahc.com.br e conheça as vantagens de contar com uma locadora que entende do assunto. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Bom dia, cidade! Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e da entrevistada de hoje, Cristina Strauchin dos Santos. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. Seguimos o baile aqui então conversando com a Cristina, que é arquivista e atua no arquivo, na UFSM. O DAG. Então eu quero saber assim, ó, de Santa Maria, eu tinha lançado a pergunta ali no final do primeiro bloco, se tu já conhecia a cidade de Santa Maria, o porquê que tu veio pra cá, se já tinha alguma referência e quais são as suas primeiras impressões da cidade? Pergunta difícil, não sei, vou ter que buscar lá no arquivo. Vamos pensando. Eu acho que, na verdade, eu já deveria ter vindo em algum momento para Santa Maria, porque a minha mãe tem algumas primas e alguns parentes que são daqui da cidade, mas eu não tenho, assim, essa memória anterior. E então nós viemos um dia, porque tinha que fazer a inscrição aqui, presencialmente ainda. Depois, no final de 88, eu vim para fazer o vestibular, eram 4 dias.
quando eu fiz o vestibular, ainda tinha as 2 disciplinas específicas, que no meu caso foram História e Língua Alemã, descritivas, né? Eram 2 disciplinas descritivas que tinha. E aí depois, em 89, que eu vim para morar. E, a minha primeira impressão, imagina, eu cresci em cidade menor, né? Então, uma das coisas que eu sempre dizia era que meu sonho de consumo era morar numa cidade que tivesse cinema, né? A minha impressão foi ótima. E o local onde eu morei no início, quando eu comecei a faculdade, foi no Edifício Mané, e na época ainda funcionava o cinema do lado. Não tô lembrando agora como era, ali onde é a igreja agora, na Astrogildo. E então eu morava do lado do cinema. Então era uma maravilha, né? E tempo bom, né? O tempo bom, a minha cidade tinha cinema, tá, gente? Não é por nada. Santa Maria tinha cinema, mas Rosário... Né, São Gabriel tinha também. Tinha também, Rosário tinha até cinema. Cinema de rua, né? Lembra na época. Mas enfim, né? E o que hoje Santa Maria significa para ti? Por que tu estava nos contando antes, fora do ar, que você veio, fez vestibular, aí passou um tempo fora, em outra cidade. Em qual cidade mesmo? Em Ijuí. Em Ijuí, ficou 16 anos lá. Isso. E daí voltou para Santa Maria. O que te fez voltar para Santa Maria e o que hoje a cidade significa na tua história? Na verdade, um dos motivos que me fez... Na verdade, as minhas colegas arquivistas aqui da UFSM me diziam sempre, todo o tempo, que eu devia fazer um concurso público e vir ser arquivista aqui da UFSM. Mas, como na Universidade de Ijuí eu iniciei o projeto do arquivo, é praticamente como um filho, que a gente quer ver crescer, quer ver debutar, né, e tudo. A gente vai se apegando àquele trabalho ali. Então, eu já tinha feito um concurso antes, mas aí, esse concurso que eu fiz para vir, com certeza o atenuante foi a questão do mestrado, né, porque onde eu estava lá no Museu Antropológico, quando eu ficava alocada, não tinha mais um plano de carreira para a minha área de arquivologia. Então, eu tinha que, né, ir adiante, alguma coisa assim. E como eu já tinha sido selecionada para o mestrado, na verdade eu fiz dois concursos e passei nos 2. Eu fui para Chapecó, uma universidade, na Universidade Nova, que estava sendo formada lá. Fiquei 1 mês lá, e aí depois eu fui chamada aqui para Santa Maria. E hoje Santa Maria representa tudo de bom, né? A minha filha já é santamariense, né? Eu adoro trabalhar na UFSM. Na verdade, eu sempre fui apaixonada pela cidade. Inclusive, quando eu voltei, né, que eu mesmo disse agora esse voltei. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu encontrei alguns amigos daquele tempo que eu era e dizia assim, conseguiu realizar o teu sonho. E até eu brinquei assim, era meu sonho, nem me lembrava mais desse sonho, né? Então, na verdade, eu tinha um sonho de trabalhar em Santa Maria e na universidade. Depois de muito tempo se concretizou. E tem alguma dificuldade que é evidente assim na área de arquivologia para o profissional? É difícil ou por não ser uma área tão popular quanto outras, é mais fácil se colocar, ter emprego, mercado de trabalho, concurso? Tem alguma questão assim? Olha, na época que eu fiz arquivologia, não havia possibilidade nenhuma, assim, se formar era olhar para um túnel escuro, não havia concurso, não se abria a página do jornal e se via ali uma vaga de contratação ou algum concurso. Hoje em dia é bem tranquilo. Agora há pouco houve aqui em Agudo, concurso para arquivistas, cidades menores, né, já estão começando a fazer, e eu acho que tem um bom mercado de trabalho. E até eu brinco às vezes com os acadêmicos de arquivologia que são ali bolsistas ali conosco, que às vezes eu escuto gente dizer que não tem mercado de trabalho. Mas se você começar a observar bem, você vai ver que muita gente está atuando na nossa área. Banco de dados é uma coisa que é nossa, né? Tem muita coisa assim que a gente poderia estar atuando. Então, às vezes a gente vê muitas ações ou atividades que outros profissionais estão desenvolvendo que poderiam ser da nossa área, né? Que há ali um mercado. E quanto à dificuldade, o que eu posso dizer? Dificuldade hoje. Hoje não é uma dificuldade, mas é uma questão de visão. Hoje em dia a gente pensa no mundo nato digital. Essa semana a minha filha foi comigo no trabalho e ela olhou assim sobre mim e disse assim, mas para que tu precisa dessa pilha aí de coisa? Tu tá usando isso daí? E eu fiquei assim bolada com aquilo, pensando,
Claro, ela é outra geração, né? Sim. Pra que esse monte de papel em cima da mesa, né? Aquilo que nem era, que era uma pequena pilha, né? Comparado ao que... Então, a gente é essa geração da transição, que trabalhou muito com o papel, né? Então, assim, ó, não é que seja uma dificuldade, mas hoje, para entender essa transição, por quê? Dizer assim que, por exemplo, a ata de fundação da universidade jamais será eliminada. Ela pode até ser digitalizada para acesso, mas ela é um documento histórico e ela vai ter que ser preservada em papel. E aí vem o outro lado, que é a informática, né? Então tem o povo da história lá, que a gente brinca que quer preservar tudo, o pessoal da informática que quer eliminar tudo, e a gente tá lá no meio, assim, tentando fazer um meio campo. E, Cristina, a gente tem aqui um quadro que se chama Diagnóstico, que são alguns especialistas em Cristina que vão falar quem é esta mulher. Nós vamos ouvir aqui os 2 primeiros depoimentos desta tarde. Vamos ver se tu reconhece essas vozes. A Cristina é uma pessoa que ama a profissão dela de arquivista. E dentro da profissão dela, ela é apaixonada pelo estudo da fotografia. Foi justamente isso que nos aproximou, o estudo em cima dos acervos fotográficos. E foi a partir do momento que nós nos conhecemos e nos aproximamos para falar sobre os acervos fotográficos que nós começamos a fazer alguns projetos juntas. E isso foi evoluindo para uma amizade. E é muito bom poder compartilhar com a Cristina tanto atividades profissionais que nós já desenvolvemos juntas, como essa amizade que perdurou. Ela é uma profissional sensacional, muito dedicada, uma mãe amorosa e uma amiga incrível. Eu desejo muito sucesso para a Cristina e muitos arquivos fotográficos pela frente. Um beijo grande no coração. Boa tarde. Foi uma aventura diferente que ligou Bahia até Santa Maria. No meio disso tudo também rolou a questão de uma roda de pipoca com chimarrão. Quem é que está falando? Um beijo, tchau. De quem são essas vozes? A primeira é a Karina Bonner, jornalista, né? É que ela já contou toda a história de como nós nos aproximamos, que também agora é colega com mestrado em patrimônio cultural. E a segunda é a Daniela Francescucci, minha amiga de longos anos, arquivista da Câmara dos Deputados em Brasília. E a nossa aproximação foi muito legal, porque a primeira vez que nós nos vimos, ela veio a Santa Maria, e aí às vezes a gente ri muito dessa história, porque é uma coisa que a gente não consegue acreditar que a gente fez. Eu entrei aqui no curso de arquivologia, e aí todos os cursos tinham camiseta com o nome do curso. Tá, e por que a arquivologia não tinha camiseta? E aí, sei lá como, acho que num congresso, alguma coisa, a gente deve ter se conhecido, e aí eles faziam lá, que na época era uma tinta puff, deve existir ainda, né, que passa pelo lado avesso e aí ela pufa do lado de fora, era a última moda. E aí, como o vô dela era brigadeiro da base aérea, tá, mas nós podemos fazer um esquema. Eu levo as camisetas, a gente pufa tudo lá no teu apartamento, e aí depois já deixo aí pra ti, eu vou com a FAB, né, o correio aéreo, né, que tinha, não sei se ainda existe hoje. Tá, beleza, tava tudo esquematizado, numa época em que não havia e-mail, né, era telefonar um pro outro e conversar. E às vezes, naquela época, agora eu já consigo tranquilo, naquela época às vezes eu tinha que chamar o irmão dela no telefone, que às vezes eu não conseguia entender a Daniela no telefone. E ela veio tranquilo, nós pufamos as camisetas, e essas foram as primeiras camisetas do curso de arquivologia importadas do Rio de Janeiro. E aí, na hora de ir embora, tinha greve dos ônibus aqui, e foi um transtorno a gente conseguir levar ela até o aeroporto para ela conseguir voltar com o correio aéreo. É uma história muito legal. E ela mora onde agora? Agora ela está na Câmara dos Deputados em Brasília. Em Brasília. Uhum. Que joia. Vamos ouvir mais 2 depoimentos do nosso diagnóstico. A Cris iniciou um importante trabalho junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, organizando o arquivo setorial. A partir daí, com a sua criatividade sempre pujante, a Cris propôs a realização de algumas exposições. Uma delas
foi a das operações do Projeto Rondon, dando visibilidade a esse trabalho da universidade desde a década de 60. Depois, a proposição de uma exposição dos murais da Universidade Federal de Santa Maria. E dessa exposição nasceu a ideia de realizar um catálogo dos murais da UFSM, levado a cabo este ano. Um trabalho belíssimo que valoriza o patrimônio artístico da nossa UFSM. Muito obrigado, Cris, pela tua dedicação e compromisso com a extensão universitária. Cristina, ela é uma pessoa maravilhosa. Cristina é uma pessoa muito especial no meu coração. Quando eu cheguei a Ijuí, eu não conhecia ninguém. E Cristina me levou para a casa dela, me apresentou a família dela, me levou para a casa dos pais dela, me apresentou os pais dela. Eu passei muitos finais de semana com eles. A Cristina me levou para o clube do livro que ela frequentava. Enfim, ela me incluía nas atividades dela que ela pudesse, para que eu não ficasse sozinha. E a Cristina se tornou uma grande amiga. E numa dessas conversas que a gente tinha, uma vez ela me descreveu. Ela tinha vontade de ter uma filha e ela me descreveu, né, como ela desejaria essa menina. E aí, depois de algum tempo, nós já não estávamos mais juntas e ela me mandou uma mensagem e depois uma foto me mostrando a criança. E eu disse para ela que ela realizou o desejo dela, porque a menina era tudo aquilo que ela tinha pedido. Então, Cristina, você é muito especial, você tem muita fé. E eu te desejo tudo de bom nesse próximo ano, que você tenha muito sucesso, como sempre, na sua vida. E você é uma guerreira e entende tudo de arquivologia e conservação de acervo. Um beijo. Que lindo! Quem são essas pessoas? O primeiro, o professor Flavi, querido, parceirão, assim, olha, muito legal, que deu uma abertura para esse trabalho. Eu conheci, acho que já fazia um pouquinho de extensão, mas fui fazendo aqui na universidade e agora muito, e a gente brinca muito, né, que quem é extensionista usa chinelo de dedo, né, havaiana. Eu já participei em vários congressos de extensão. É muito legal, porque eu gosto dessa interatividade, de tirar a universidade de dentro dos muros dela, né? Levar os alunos lá. Nós tivemos um projeto na Lata, que a gente fez fotografia com pinhole, foi muito legal. Levamos os alunos lá para dentro da universidade. Depois a gente vai nas escolas, com a Karina a gente atuou, né, fora. Então, assim, extensão é tudo de bom. E Flavi, um queridão, assim, a professora Vera Viana também, toda a parceria para concretizar agora o meu primeiro livro. Que joia. Só quero dar um puxão de orelha aqui no ar para o professor Flavi, que foge do DNA, assim, ó, nem vou dizer como que é, mas assim, ó, mas a Cristina vai convencê-lo. Já foram 2 convites, agora a Cristina veio, viu que nem dói participar do DNA. Tá bom, vou ajudar. Dá uma pilhada no Flavi agora em 2022, ó, já em janeiro já vou chamar. Sei que ele viaja muito, também não sei se ele vai estar aí, mas assim, ó, a terceira vez, Flavi, tô só marcando. E a outra voz, quem era? E a segunda, Gisele, museóloga, que foi minha colega lá no Museu Antropológico. E essa história que ela contou, eu nem lembrava mais, a história da Camille, né? Que ela realmente tinha me contado isso. E aí eu ouvindo ela falar agora e pensando, eu já fazia inclusão naquela época, eu acho, né? Porque ela foi a primeira pessoa que eu conheci na minha vida que se denomina parda com orgulho. Eu tive uma bolsista aqui na UFSM, que um dia nós falando sobre a questão de cor, ela disse, pardo é papel, assim, muito brava, sabe? E eu me lembrei logo da Gisele, assim, porque ela dizia, mas assim, não, eu sou parda, a minha cor é parda. E geralmente as pessoas não, né, querem ser brancas ou querem ser negras, né, mas não gostam dessa denominação. Tanto que a gente até apelidava ela, a gente brincava muito, chamava ela de Pardinha. E ela adorava, né? Porque isso não era... era legal pra ela gostava, né, do apelido. Ela tem um sotaquezinho, de onde ela é, Cristina? Ela é carioca. Carioca. Lá do Rio de Janeiro. Agora ela tá de volta lá na cidade dela. E pra ver como ela não esquece, né?
as amizades que elas se consolidam nessas horas do acolhimento. E aí, sim, porque o fato dela vir de lá, foi uma seleção com muitos museólogos, e aí vir de lá, ela estava trabalhando na época, eu não me lembro o estado, mas era lá pro Nordeste, lá para cima. E aí ela veio para o Rio Grande do Sul, né? Até um dia nós estávamos, numa dessas nossas idas e mercado, e vai para lá, vai para cá. Um dia nós estávamos no caixa e ela vira assim, olha ali, um homem fantasiado. Gente, ela falou aquilo bem alto, era um senhor de bombacha, né? Um gaúcho. Uhum. E aí a gente logo, ele não tá fantasiado, Gisele, né? Então aquela percepção que a gente foi assim construindo, e com certeza, né? Uma pessoa que vem de fora, infelizmente há preconceito, né? Das pessoas, e para conseguir, né? Se enturmar, então a gente levava ela para lá e para cá. Que joia. A gente vai para mais um intervalo, em seguidinho a gente volta com o último bloco do DNA. O Grupo L Fórmulo e o Parque da Memória apresentam Vamos Falar Sobre? Olá, eu sou o Matheus Fórmulo e este é o primeiro episódio do Vamos Falar Sobre? Você sabia que a cada 20 cremações realizadas no Crematório Santa Rita de Santa Maria, o município recebe a contrapartida de uma cremação gratuita para falecimento de pessoa em vulnerabilidade social? Exatamente. Contratar o Parque da Memória e o Crematório Santa Rita pelo valor de R$ 2.715 é também fazer o bem para quem realmente necessita. Você tem o direito de escolha. Exija o melhor para a sua família e para a comunidade. Você ouviu? Vamos falar sobre oferecimento Parque da Memória, Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José. Olá, eu sou o Daniel Toneto, advogado criminalista, escritor e professor de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. Hoje eu tenho um convite para te fazer. Vamos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS temos grandes professores, aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla. Vestibular de Verão FAPAS 2022. Transforme a sua vida, transforme o mundo. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Moa Arquitetura agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. Você sempre de carro 0 km com o plano Sempre Novo Volkswagen. T-Cross 200 TSI 2122 com 10% de desconto para produtor rural ou CNPJ, com taxas a partir de 1,24%, saldo em 24 vezes sem entrada. Entrada de 30% a 50% ou seu seminovo, financiamento em 35 meses e saldo restante de 30% a 50% ou carro atual como entrada para um 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo ao lado da minha colega Luísa Neves e da nossa entrevistada de hoje, a arquivista Cristina Strauchen dos Santos. Cristina Strauchen dos Santos. Eu ensaiei, e assim, eu até sei, tô quase conseguindo pronunciar o sobrenome da Cristina, porque nós tivemos um programa na semana passada no Memória. A Luda é treinada já. Treinando, Cristina Strauchen
dos Santos. Lembrando que o DNA tem parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E você pode mandar um recadinho pra gente no 991362472. Viu? A gente não trava a língua num sobrenome, mas trava a língua nos drinks lá do Mas foi o Strochen que já travou. Viu? Cristina, vamos seguindo aqui no nosso último bloco. Para mim e para a Luísa, provavelmente, que trabalha também com essa parte de memória aqui no jornal, e eu que trabalho com cultura, eu sei mais ou menos a resposta, mas eu quero ouvir de ti. Qual que é a importância do trabalho de um arquivista? De existir uma categoria profissionalizada, uma universidade que tem um curso de arquivologia? Bom, poderia ficar 6 horas aqui falando, né? Eu vou tentar resumir. Bom, em primeiro lugar, o trabalho do arquivista é fundamental justamente porque é aquela brincadeira, assim, né, para organizar a bagunça, né? Aí quando tem algum momento que você precisa, então precisa existir uma metodologia, né? Isso é muito importante. Hoje ainda conversando com a minha colega, a gente falando sobre a questão que tem toda a norma arquivística, os códigos, os que você vai usar justamente para que o acesso, porque o objetivo do trabalho do arquivista é o atendimento ao pesquisador, ao usuário. Então, por que a gente organiza os arquivos? Justamente para que o acesso seja imediato, né? Eu não digo nem rápido, eu digo imediato. Tanto que eu sempre brinco assim com o pessoal que está fazendo arquivologia. Quando você estiver lá desenvolvendo o trabalho no arquivo, faça um teste. Deixe alguém solicitar um documento e verifique quantos minutos você vai levar para ter essa informação na mão. E é nesse momento que o nosso papel, que a nossa profissão aparece realmente importante, porque eu digo na questão da gestão arquivística. Porque a gente fala muito de memória, né, Luísa? Memória, história, mas se houver uma gestão arquivística, e isso se aplica tanto aos arquivos fotográficos como aos arquivos textuais, audiovisuais, sonoros, qualquer tipo, né? Principalmente agora com esse mundo digital. Por exemplo, a gente está fazendo lá a gestão arquivística das fotografias nato-digitais da universidade, na Pró-Reitoria de Extensão, por exemplo. Todas as fotografias já estão disponíveis no repositório, na web, para acesso, com a descrição dos assuntos, a indexação do nome das pessoas. Então, isso é um processo de gestão arquivística. Então, cada vez mais é necessário que se atue lá na gênese, né, para que se tenha essa metodologia, para que sim o acesso seja imediato. E aí, por consequência, com o passar dos anos, quando nós chegarmos lá nas bodas, né, quando nós precisarmos das memórias e a história institucional, eu estou falando mais no sentido institucional, mas também se aplica aos arquivos pessoais, qualquer tipo, aí nós já teremos aquilo tudo com muita facilidade, esses dados organizados. Joia. Vamos ouvir mais 3 depoimentos do nosso diagnóstico. Bom, a Cristina é a verdadeira definição de mulher forte, né? Ela é muito determinada e focada, ela ri na cara dos obstáculos, tem um humor sarcástico muito divertido. Ela já me ajudou de muitas formas diferentes, que eu levaria a tarde toda aqui contando. Mas há uns 5 anos atrás, ela quis conhecer a minha história de vida, e nessa conversa eu revelei que eu tinha um desejo de conhecer meu pai biológico, né? Aí ela ouviu toda a história e algumas semanas mais tarde ela veio com a notícia de que ela tinha mexido os pauzinhos aqui e ali, que conseguiu encontrar esse pai biológico que eu não conhecia. Além disso, ela também descobriu que ele tinha uma outra filha. Depois disso, eu consegui entrar em contato com eles, foi tudo tranquilo, então eu ganhei um pai e uma irmã, né? Então não existe, assim, no mundo alguma forma de recompensar tudo que ela fez por mim. Só queria dizer que eu sou grata por toda a paciência que ela teve comigo, pela confiança, pela amizade, os presentes que foram muitos, e principalmente por todos os conselhos que eu vou levar para a vida, e que eu sempre vou lembrar dela com muito, muito carinho. Cristina é uma força da natureza. Ela tem uma capacidade de realização tremenda. Tenho inveja disso nela. Ela sempre está perto da gente nos momentos em que a gente precisa, isso é muito bom. É uma pessoa que a gente pode contar para abrir os olhos. Teve vários momentos na minha vida particular em que a participação dela foi fundamental e eu acredito que houve essa troca. Eu também pude contribuir com ela nos momentos em que foram coringas cruciais
e a gente cresceu junto. Nós brigamos bastante no trabalho, a gente discute, mas a gente se entende. De uma forma ou de outra, a gente acaba sempre se entendendo. Bom, tempos atrás eu era formado noutra área e aí tinha muitas dúvidas de arquivologia. Foi quando eu fui pedir a ajuda da Cristina. Eu perguntei dela o que era uma série documental. E aí, simplesmente, com aquele jeito brabo de gaúcho de ser, né? Ela falou pra mim assim: vai estudar arquivologia! E aí foi assim que iniciou a minha vida, com o empurrão dela, porque foi ela quem me disse que ia abrir arquivologia. E hoje sou formado na área e colega de profissão dela. De quem foram essas 3 vozes? A primeira, nossa, realmente emoção total. Que a história Kátia, linda. Em busca de um arquivo vivo. É verdade. A Kátia foi nossa bolsista durante 7 anos. Agora ela tem um bebê, tá com 3 meses, a filha dela, a minha filhada. E é verdade mesmo essa história, assim, quando ela contou, eu disse, mas eu acho que eu consigo essa informação. E como tu conseguiu? Era aqui na cidade, o pai dela morava aqui? Na verdade, eu tinha um ex-namorado meu que trabalhava na Polícia Federal. E que a gente tinha, né, contato, e aí eu perguntei para ele se havia formas de se descobrir com o nome da pessoa, né, saber aonde, porque ela realmente tinha feito muitas tentativas e não tinha conseguido. E aí ele viu que tem, né, o banco, e não é uma informação sigilosa, né, nisso. E aí passou, e eu lembro, assim, que ela não acreditou quase quando eu disse, né, e assim foi bem legal. A Kátia. E depois da Kátia? Deixa eu lembrar. A Neiva. A Neiva, isso. A Neiva nós somos cão e gato, amor e ódio, a gente briga, às vezes discute por uma questão profissional, assim. Ela teve alguns momentos profissionais aqui na FSM que ela desconstruiu completamente tudo que eu pensava de arquivologia, e aí eu fiquei 3 dias assim, sem nem, não quero nem TV na minha frente, porque isso não pode, tá tudo errado isso. E ao mesmo tempo também na vida pessoal ela foi muito importante. No momento quando eu engravidei da Camille, eu fiquei sabendo da minha gravidez, eu já estava com 4 meses de gravidez, porque eu tive ela com 42 anos. Então, na hora do intervalo do meio-dia, ela dizia pra mim assim, ela era mais, eu já sou ansiosa, mas ela tava mais ansiosa que eu. Não, a gente tem que ver o carrinho, a gente tem que comprar não sei o quê. Aí eu sentava na cadeira do lado dela e ela começava a pesquisar na internet, os sites que ela conhecia, porque ela recém tinha tido bebê, né? Então ela sabia tudo, ia entrando lá, ia me cadastrando, botando lá, me dá uma senha, e eu dormia sentada na cadeira, grávida, né, óbvio. Dormia sentada na cadeira do lado, e aí eu dizia pra ela, não, quem escolheu o carrinho, o berço, foi tudo tu, dizia pra ela, né? A Neiva, muito querida. E a última pessoa... Pedro? O Pedro, o Pedro foi também exatamente assim como ele contou a história. Quando eu fui fazer o curso no Rio de Janeiro, e aí ele ficava toda hora questionando, aí eu disse, que vai fazer arquivologia? Porque bibliotecário, né? Então a gente tinha aquela... Eu adorei o jeito que ele falou, né? Vai fazer arquivologia. Aquele jeito gaúcho brabo. Mas bem assim mesmo. Mas vai fazer arquivologia. E aí ele foi... Aí ele sempre diz pra mim assim, a culpa é toda tua. E hoje ele é chefe do arquivo do Tribunal de Justiça em Manaus, né? Muito legal. Olha aí, Pedro, tu deve uma parte do salário mensal pra Cristina. Muito querido também, um amor. Joia. Vamos continuar agora aqui fazendo o nosso último quadro da tarde, que é um check-up. A gente vai fazer algumas perguntas aqui, tu responde a primeira coisa que vier em mente. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Profissional ou pessoal? Pode ser as duas. Pessoal da minha filha, com certeza, sem dúvida nenhuma. Levei tanto tempo, finalmente, depois dos 40, consegui fazer. Profissional, eu sou muito apaixonada por arquivologia. Então, assim, por exemplo, nesse momento eu me orgulho muito de ter finalmente conseguido chegar a publicar um livro, né? Mas, enfim, das ações, eu acho que principalmente dos locais onde eu passei,
onde eu, com o meu trabalho arquivístico, consegui fazer alguma diferença, né? Consegui dar algum norte, uma organizada, e também de alguns bolsistas que já se formaram em arquivologia. Isso é muito legal dentro da universidade, que eles chegam ali com desconhecimento. Teve uma menina que foi minha bolsista um tempo, depois eu não vi mais. Um dia ela chegou com um convite de formatura e contando que ela estava trabalhando e que ela lembrava todos os dias do trabalho dela, ela lembrava das coisas que eu dizia durante a bolsa, né? Aí eu dizia assim, não, mas a ideia é essa, é preparação para o trabalho, né? Então, isso. Tem algum arrependimento nessa trajetória aí? Sim, com certeza, de não ter feito o mestrado bem antes, de já não ter feito o doutorado, de já ter todo esse estudo aí concluído. E o que te tira a paz? Tu não pode ver assim que te incomoda? Eu sou muito ansiosa. Eu quero assim, se tem que fazer, vamos fazer ontem já, né? Já quero aquilo ali pronto e organização. E o que te dá paz? O antagônico disso, né? Fazer exatamente isso, ter as coisas organizadas, ter as coisas nos seus devidos lugares. Joia. E se pudesse resumir a arquivologia em uma palavra, o que seria? Para mim, paixão. E um profissional para ser arquivologista, ele tem que ser? Ele tem que ser metódico. Eu acho que ele tem que ser metódico e ser uma pessoa que consegue ter uma boa concentração, assim, para fazer o seu trabalho. Rapidinho. E a maternidade? E a maternidade é tudo de bom no mundo. Eu queria que tu falasse do livro bem rapidinho, antes da gente encerrar. Onde é que as pessoas podem ter acesso a ele e o que o livro traz? Nós pedimos agora, a Pró-Reitoria de Extensão solicitou um ISBN digital, e aí ele vai ficar na página dos livros ali da Pró-Reitoria de Extensão, vai ficar lá. E por enquanto, se alguém tiver interesse, quiser um exemplar, pode fazer contato com a Coordenadoria de Cultura e Arte, que daí pode ser enviado um exemplar físico. Basicamente, a história dos murais que estão dentro da UFSM. Exatamente. Imagens, informações. Isso. Nós começamos, na verdade, com uma exposição e aí o resultado foi tão legal que a gente achou que valia a pena. Então, ali estão os murais e as suas dimensões e a data da sua criação, contextualização, e foram feitas biografias de artistas, de todos os artistas. Então, nós temos 30 murais, 3 murais que já foram destruídos, né? São as 3 artes perdidas, né? Os murais que não tem mais, mas também figuram no catálogo. A gente conseguiu resgatar essa informação. E os 36 artistas, então nós construímos biografias. Alguns nós não tínhamos conseguido contato, e aí agora, essa semana, teve um artista lá de São Paulo, que ele está trabalhando numa empresa como design, numa empresa de porcelanato em São Paulo, e disse que esse livro foi muito importante para ele, porque ele disse que está adormecido lá da artista dele, mas que ele foi uma coisa assim bem legal, que deu vontade dele voltar para a área. Que joia. Cristina, muito obrigado por ter participado aqui do DNA. Foi um prazer para nós ouvir um pouquinho da tua história e também um pouquinho mais sobre arquivologia. E volte sempre. Inclusive, já ficou muita história por contar, né, Lu? Já está convidada aí para daqui um tempo. Daqui a um tempo a gente volta a conversar. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço muito esse convite dessa queridona aí da Luísa, né? Que só fica me trovando para voltar a fazer retalhos, né? E eu não Sim, quero. Nós nem falamos no retalho. Olha como me comportei. Me deu até uma chance hoje, nem falou em retalhos, né? E muito obrigado pelo teu apoio e vida longa ao programa de vocês. Obrigado. E amanhã a gente volta com o último DNA do ano. Até amanhã.